Minha gente, bom dia para todos vocês. Eu sou o pastor José de Carvalho e estou aqui hoje, nesse dia 21 de junho. Eu estou aqui na beira do Rio Claro, próximo de Israelândia, próximo de Jaú-Paci, Goiás. Sempre no nosso Goiás do Piqui, que gosta de falar, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mim poder falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito do Senhor Jesus. Pode ter certeza que toda vez que eu for gravar um vídeo eu vou falar do Senhor Jesus, porque é o Senhor da minha vida. Ele precisa ser o Senhor da sua vida que está ouvindo esse vídeo. Ele precisa ser o Senhor, porque a própria Escritura diz que todo joelho se dobrará. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, lembra? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, ele deixou a sua glória, ele veio aqui na terra, ele veio aqui para morrer pela humanidade, para morrer por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus primos, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos meus também. E foi-me revelado isso um dia, eu entreguei a minha vida para ele, para o Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não me tornei um religioso, eu me tornei um servo do Senhor Jesus. Porque eu passei a compreender que a Escritura Sagrada, toda a Escritura Sagrada, assim como o livro, uma biografia que ela fala tudo sobre o seu autor, a Escritura Sagrada fala sobre o seu autor, que é o próprio Senhor Jesus, o Espírito do autor, que inspirou os escritores da Escritura Sagrada, que escreveram a Escritura Sagrada falando do seu autor, do Senhor Jesus. Eu volto a dizer, lembra? Deixou a sua glória, não teve por usurpação ser como Deus, mas ele deixou sua glória, veio aqui, morreu pela humanidade, por isso ele se tornou o Senhor. Estou me lembrando aqui do apóstolo Pedro, quando ele disse assim, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Minha gente, isso aqui é profundo demais. Quando eu vejo até mesmo os cristãos chamando o meu Senhor de Jesus, isso me assusta um pouco, porque Jesus já veio aqui na terra, já morreu, mas ele foi ressuscitado, ele é Senhor, ele está glorificado. Então, para nós hoje, como igreja do Senhor, ele é o Senhor da igreja, sabe? Então, minha gente, eu estou me lembrando aqui do livro de Daniel. Lembra do livro de Daniel? O livro de Daniel fala que eles estavam ali no cativeiro, aquele cativeiro na beira do rio Quebar. E Deus mostrou para Daniel que o tempo do cativeiro estava chegando. Eu estou falando das 70 semanas de Daniel, semanas de dias, semanas proféticas, que é conhecido lá no livro do profeta Daniel. Mas não é sobre as 70 semanas que eu quero falar aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, de repente, de uma hora para outra, o próprio Daniel era um profeta de Deus, estava em oração, e foi mostrado a ele que o tempo do cativeiro estava próximo. E ele então disse, eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro estava sendo encerrado. Então, minha gente, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que eu tenho sido agraciado pelo Senhor para poder Deus me mostrar algo muito profundo sobre a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor na face da terra, com as suas características, e isso não me faz ficar fora do movimento cristão evangélico de maneira nenhuma, faz eu respeitá-lo cada dia mais, respeitar o meu pastor presidente, respeitar não só a Igreja Assembleia de Deus, da qual eu nasci dentro dela como cristão, eu nasci para Deus na Igreja Assembleia de Deus, que eu respeito demais, mas então eu entendo que quando se fala da noiva do Cordeiro, não se fala só da Assembleia, não se fala só da Deus e Amor, da Batista, da Presbiteriana, da Videira, da Universal, não fala disso. E essas igrejas, esses grandes ministérios, essas potências, para Deus é como se fosse um pontinho, um grãozinho de areia na face da terra, mas faz parte de um corpo que é chamado de corpo de Cristo. Lembra quando a gente participa da Santa Ceia? Corpo de Cristo. E esse corpo que é formado de membros, cada membro depende um do outro. E esse corpo depende da vida que é Cristo, que é o Senhor Jesus.
Aí eu sigo falando aqui agora da seguinte forma, que da mesma forma que Deus mostrou para Daniel, que estava ali, algo estava sendo revelado da Escritura Sagrada para Daniel e que as pessoas ainda não estavam tendo aquela compreensão. Não tenho dúvida de dizer para todos vocês que algo muito profundo tem sido mostrado a mim com respeito a Cristo, o noivo, e a sua igreja, a noiva. Ele mesmo disse lá em Mateus, lembra? Quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque, irmão, você não vê uma noiva que não seja um noivo que a conquistou. Então ele disse: eu edificarei, eu conquistei, eu morri por ela. E o inferno não pode contra a igreja. O melhor é saber que eu e você e todos aqueles que entregarem suas vidas ao Senhor e compreender o mistério da igreja e viver como igreja aqui na face da terra, não com a sua própria força, porque quem somos nós? Aonde existe força no homem para agradar a Deus, minha gente? Mas é o próprio Espírito do noivo. Lembra quando ele assoprou nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo? E aí você pode perguntar para mim: mas pastor, e como é que fica então as pessoas que viveram antes da igreja? Não existe antes da igreja. O que existe é antes da inauguração da igreja. Mas se eu analisar a fé daqueles que viveram desde o início da humanidade, aqueles que viveram para Deus, como faz a gente lembrar de Noé. Noé foi um homem que viveu para Deus. Noé foi um homem que deixou tudo para seguir o chamado de Deus. Como que o Noé não faz parte dessa igreja? Nós acabamos de falar que o Senhor Jesus disse, ele deixou, ele mesmo sendo Deus, ele deixou a sua glória para vir aqui na face da terra. Então, a igreja já estava no plano de Deus, e a partir do momento que as pessoas começaram a invocar o Senhor, isso daí já faz parte do grande, mas eu estou falando de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, é incontável, de pessoas que têm o nome de igreja do Senhor, povo de Deus, povo exclusivo, incluindo a nação de Israel, aqueles que são da fé, aqueles que receberam o Messias, mas aqueles que estão rejeitando, um dia Deus tem uma promessa com a nação de Israel, lembra? Deus prometeu para Abraão, e depois que a igreja for arrebatada, Deus vai tratar com Israel. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus através dos séculos, o plano do Senhor através dos séculos para construir o casamento do seu filho. Deixa eu falar um negócio para você, um pouquinho do casamento. Eu tive agora lá em Recife um casamento do meu filho, Leandro Dourado. Sabe, e foi aquele casamento que nas vésperas do seu casamento teve algo que abalou o mundo inteiro, assim, tipo assim, algo que era para acabar com aquele casamento, foi tipo uma seta para acabar com aquele casamento. Sabe o que aconteceu? Não acabou com o casamento venceu. O meu filho se casou com uma linda noiva, aquela linda mulher, aquela Manuela Tenório, aquela mulher de Deus. Então, veja bem, o que ocorre? E foi um casamento lindo, foi um casamento que dá vontade de chorar. Abalou a cidade de Recife, aquele casamento, viu? Então, o que acontece todas as vezes que eu realizo um casamento, falando isso, vou realizar um agora, no dia 26 de julho, lá na igreja onde eu sou pastor, na igreja Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova, Jardim Guanabara 2. Vou realizar o casamento, tá aí, de uma moça que é lá da nossa igreja, né, a Aline, e o seu noivo, sabe de onde que ele é? De Curitiba. Ele é lá de Curitiba. Então, assim, o casamento é assim, é um mistério, né? E o casamento, Deus criou o casamento para apontar para a sua igreja. Todo o plano de Deus aqui na face da terra, ele funciona nos moldes de um casamento, de uma família. Porque o casamento, ele nasce, o casamento de verdade, né? Eu estou falando o casamento de verdade, ele nasce de um grande amor, não é assim? Ele nasce de um grande amor, as duas famílias então se conhecem né? E aí, através desse grande amor, se realiza o casamento. Depois do casamento tem a grande festa Olha, a festa do casamento é uma das maiores festas que existe na face da terra. Não existe uma coisa mais gloriosa aqui na terra do que o casamento. Eu gosto de falar que o casamento é uma das maravilhas espirituais de Deus aqui na terra.
Porque ninguém consegue destruir a glória do casamento. E eu estou falando só de coisas aqui da terra. Por quê? Porque Deus instituiu o casamento para apontar para o casamento do seu filho, do Senhor, com a igreja, que é formada de todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que invocam o Senhor, todos aqueles que entregam para o Senhor, todos aqueles que querem se casar com o noivo, que é o Senhor. E me fez lembrar de algo que é interessante, eu vou falar para vocês. Um príncipe ia se casar, então juntou todas as moças mais lindas daquela região, para poder, esse pretendente, né, casar com o príncipe. E aí, naquele dia que ia se casar, aí o noivo trouxe um vaso. Vou usar essa xícara aqui como se fosse aquele vaso, tá bom? Ó, faz de conta que aquele príncipe trouxe um vaso contendo uma terra dentro e deu uma semente para cada uma delas e disse: vocês vão para casa, daqui 60 dias vocês voltam, aquela que tiver com uma flor mais linda, essa será a esposa do príncipe. No meio de todas aquelas pretendentes estava também uma criada ali do palácio, uma moça simples mesmo, tá? Estou falando de pessoas simples mesmo, que ela nem queria participar. Mas aí a mãe dela: não, você participa, minha filha. Uai, por que não? Não é proibido. Aí ela foi participar também pegou o vaso com aquela semente, com aquela terra, levou para casa. Depois de 60 dias, todas aquelas moças então se apresentaram por aquele, e cada uma daquelas moças trouxeram uma flor mais linda e de diferentes modelos, sabe? Parecia parecia um desfile de moda, mas cada uma mais linda mesmo, e virou aquele clima. E naquele dia de manhã houve um clima tenso lá na casa daquela moça simples, porque ela não queria ir, porque o vaso dela não nasceu nada. Ela plantou a semente, mas não nasceu nada. Aí ela disse: mãe, eu não vou porque a minha não nasceu. A mãe falou: pois você fez tudo o que ele falou e não nasceu, mas você vai, então você, né? Você não fez nada errado, tudo você, né? Muito custo ela foi. Quando todas aquelas moças apresentaram as suas lindas flores, aí o príncipe, Deus é assim, irmão, Deus, ele pega aquilo que não é para ser. Aquele príncipe pegou aquele vaso que não tinha nada dentro, não nasceu nada. De quem é esse vaso aqui? De quem é esse vaso? Aí com muita dificuldade aquela moça saiu: eu quero até, né, me desculpar, porque assim, eu fiz tudo que o senhor falou, mas não nasceu nada. Aí houve aquele silêncio, e aí isso aqui aconteceu. Aquele príncipe falou: você vai ser a esposa, você vai ser a minha esposa, você é a escolhida, porque todas aquelas sementes que eu dei era estéril, e você foi a única que foi sincera. Estou falando da igreja do Senhor, ela é sincera, ela é verdadeira. Ela não se deixa levar pela ilusão das riquezas desse mundo. A igreja do Senhor, ela ouve a voz do seu Senhor. Então, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando da sinceridade da igreja. Quando eu falei para vocês a respeito de Daniel, no começo da mensagem, das 70 semanas de Daniel, é exatamente isso que eu queria falar. Tem sido mostrado a mim que toda a Escritura Sagrada, como eu disse, ela fala de um Senhor que deixou a sua glória e veio aqui para resgatar o seu povo, a humanidade, aqueles que querem. Toda a Escritura fala desse, até aqui todo mundo sabe disso. Não, Jesus é o único Salvador. Ele não é mais Jesus, gente. Ele é o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar a ele. Mesmo que não queira, ele vai ter que se dobrar, porque é o Senhor. Ele é o Senhor. Toda a Escritura fala a respeito dele. E se fala a respeito do príncipe, do noivo, fala também da noiva. Lembra da moça simples do palácio, porque ela é eu, ela é você, ela é Noé, ela é Abraão, ela é Moisés, ela é todas as pessoas simples que têm acreditado na voz do Criador. Ao invés de criar uma voz como os homens, a maioria dos homens na sua sabedoria de hoje, eles querem
Eles querem competir com o Criador. Isso faz lembrar do anjo de luz que foi destronado lá de cima, porque ele sendo um anjo de luz, tendo uma posição muito elevada, ele quis ser igual a Deus. E ele foi rebaixado a nada, se transformou em serpente. A serpente representa o diabo porque ela rasteja no chão. O diabo virou um nada. E aí ele vive a confundir a vida das pessoas. Mas não estou falando de diabo aqui, eu estou falando da igreja. A igreja não ouve a voz da serpente, a igreja ouve a voz do seu Senhor. Então, minha gente, isso aqui é muito importante. Deus abençoe. Isso aqui é muito importante que eu estou falando para vocês. Na manhã desse dia 21, viu? Um dia depois do meu aniversário, eu completei 62 anos ontem. E já tem 40 anos que eu sirvo o meu Senhor Jesus. E eu digo a você também, entregue a sua vida a Ele. Sirva ao Senhor. Porque toda a Escritura Sagrada, ela fala de um Senhor e uma noiva. Uma noiva na qual eu e todos aqueles que já entregaram, aqueles que estão entregando, aqueles que vão se curvar a Ele, pela fé, fazem parte dessa noiva do Cordeiro. Lá no livro do Apocalipse, inclusive já fechando esse vídeo aqui, no livro do Apocalipse fala de duas mulheres, lembra? Apocalipse capítulo 12 fala de uma mulher grávida que estava com a vestimenta de sol e tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que lindo, né? Só que tinha um dragão perseguindo aquela mulher. Estranho, né? E fala de uma outra mulher que estava montada numa besta que tinha 7 cabeças. Então aqui está falando, minha gente, da igreja e a falsa igreja. A religião falsa que vive da sua glória, não vive da glória do Senhor. E é fácil saber isso porque a igreja, que é representada no capítulo 12 através daquela mulher grávida, com dores de parto para dar à luz, as dores de parto falam do sacrifício que a igreja sofre aqui na face da terra. A igreja da terra, que é também chamada de noiva, né? Porque tudo em uma linguagem metáfora, né? Fala de um casamento que vai acontecer no dia. Um dia vai acontecer esse casamento, vamos entrar para as bodas do Cordeiro. Mas enquanto aqui na terra nós somos chamados de igreja, e a igreja, ela tem que gerar filhos para Deus. Lembra? Estava grávida, com dores de parto para dar à luz. Ninguém ganha uma alma se não for com dores de parto, se não for com sacrifício, se não for com pregação do evangelho, se não for ouvindo a voz do Senhor. Então aquela mulher vestida de sol, a roupa de sol representa o próprio Senhor da igreja, tendo a lua embaixo de seus pés. Mas aquela mulher não é Israel. É tudo a mesma coisa, porque Israel também fala da igreja, minha gente. A igreja é a senhora da história da Bíblia Sagrada. Mesmo antes dela ser inaugurada, hoje, e mesmo depois que ela for inaugurada, porque depois ela vai estar reinando com Cristo. Deus abençoe. Procure a compreender mais sobre a igreja do Senhor e as características da igreja. Deus abençoe.